Imagine vocês que hoje eu vou conversar com Cid Moreira e com a Fátima, mulher dele há muitos anos. Não é um barato? Pois eu estou orgulhosíssima. Acho o Cid o melhor dos apresentadores de telejornal que esse país já teve. Orgulhosamente assisti durante muitos anos ele trabalhar, sempre encantada com a capacidade dele de interpretar uma notícia, uma capacidade ímpar, uma figura que é uma lenda do jornalismo brasileiro, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. E admiro muito a Fátima também, que ela leva alguns trancos por esse casamento, mas está lá firme do lado do homem que ela ama, que ela partilha a vida. Eu tenho muita admiração por eles e vou conversar com eles hoje. Opa, olha eles aí. E se vocês quiserem dar selos, fiquem à vontade. Olá. Opa, vamos ver Tá aí. bem? Tá podendo bem? Tá. Eu acho que você tem que... Bem. Alô, Cid. Maravilha. Saudade, sabe que eu tô com saudade de você, né? Oh, querido. Me lembro Grande daquele plantão que nós fizemos lá do Tancredo. Né? Tancredo, você se lembra do Tancredo? Nossa, aquele plantão não foi fácil não, né, Cid? Foi duro, né? Foi duro, muito tempo de plantão. E tinha uma deixa, sabe, Fátima? Tinha uma frase que era o seguinte: que horas a gente deve ficar com atenção? Na hora que o Brito atravessar a rua. E o Brito atravessava a rua toda hora, lembra? Que desespero! Ele atravessava a rua, a gente se ajeitava toda assim, meu Deus, o que aconteceu? E às vezes ele só atravessava a rua. E a gente lá no estúdio, direto, 40 e tantos dias, uma loucura. Mas de loucura em loucura fizemos... O Cid Moreira, tive a honra de estar perto dele algumas vezes, o maior apresentador da televisão brasileira. Ninguém dá uma notícia como o Cid, não é? É impossível. Para com isso. Para nada, é verdade. É real. Eu me lembro isso. Que nesse evento aí, né, o Armando escreveu um editorial para mim, para eu ler, mas ficou aquela expectativa e tal, e no fim eu acabei não lendo o editorial na hora que fosse dada a notícia da morte dele, né? Isso caiu para o Chapelin. Ele morreu com o Chapelin, né? Ele morreu com o Chapelin, é bom. Mas o Armando não se conformou e depois, eu não sei se foi no dia seguinte, logo daí eu acabei lendo o editorial do Armando. Claro. E os perfis, quando uma pessoa ficava doente, que a gente gravava perfis. Lembra? Gravava os perfis da pessoa muito antes, a pessoa muito doente. Sim, é verdade. Então, cada um gravava para um. Cada um gravava para o telejornal. Você sabe que eu me lembro que o perfil que ficou mais tempo pendurado no quadro de avisos foi o do Magalhães Pinto. Tinha uma fita na voz de cada um dos apresentadores. Mas foi um grande tempo, né, Cid? O Cid tem uma história engraçada com o Magalhães Pinto. Foi patrocinador do jornal do Fernando Barbosa Lima. Olha. Lembra disso? E uma vez ele ofereceu um almoço para a gente, para a equipe. Então foi todo mundo para lá. Sérgio Porto, Luiz Redobar, o meu irmão, o Célio, né? Quem mais? Bom, aquela turma toda do jornal. E acontece que o meu irmão era muito, como que eu vou dizer? Brincalhão, né? Muito brincalhão e muito comilão. Ele tinha fama na equipe, que comia muito e aquela coisa, né?
Então foi servido o almoço. Eu fui atendido de maneira especial, porque eu não como carne. Então parece que fizeram um omelete para mim, algo assim. E depois veio a parte da sobremesa, assim, uma bandeja com muitas frutas, pera, uva e tal. E eu estou sentado assim. O Sérgio Porto também era outro, perigoso. Né? Então, o meu irmão estava na minha frente, o Sérgio também, tá? Jatobá, bandeja. Daí tinha assim um cachinho pequeno de uva assim pendurado fora assim da bandeja, né? Daí o meu irmão, para contrariar o que diziam dele, foi no pequenininho. Quando ele puxou, era um cacho enorme de uva, né? Daí começou o riso. Sabe aquele riso que você não quer rir, né? Não quer rir, é pior, né? Então, depois eles contaram que um lá espremeu não sei o quê, que estava se beliscando para não rir. E aí eu compliquei a coisa. Bom, já que ele fez isso, daí eu peguei uma pera, assim, e mostrei a pera e apontei para o Magalhães. Daí pegou fogo na equipe toda. Ele é a careca dele igualzinho um ovo, a pera. Igualzinho aquela pera. Ô Cid, mas você sempre comeu, o Cid sempre comeu pouco, Fátima. Ele continua comendo pouco hoje em dia? É assim, é pouquinho, um pouquinho de tudo, é bem variado. Ele não gosta de mesa com uma, duas coisas, não. Tem que ter várias coisinhas para ele. Eu gosto de beliscar. Aí, mas coisas... tem peixe, né? A única coisa que ele come que tem carninha é peixe. Eu só chego até aí. Né? Aí ele gosta, por exemplo, faz uma porçãozinha de pastel de queijo, uma outra porçãozinha de fungo com não sei o quê, outra porçãozinha... Uma empadinha. Faz várias coisinhas assim em volta da mesa e ele vai pegando uma coisinha ou outra. Às vezes eu não tô com pressa, ou a gente está fazendo alguma coisa, então trabalhando aqui não dá. Aí ele fala, poxa, cadê a variedade? Porque às vezes tem várias coisas e ele não come todas, mas ele quer aquele monte de coisinha colorida diferente na mesa. Ele gosta de ver também, vários. Gosta de salada. Mas a gente sempre brincava com isso, que todos nós, nesses plantões, a gente brincava com isso, que o Cid, com uma maçã, ele segurava um plantão inteiro. Ele sempre foi assim, comedido. Não é de comer. Não, eu sou assim, quer ver? Eu digo assim, já comi, quando eu não posso comer. Porque, por exemplo, se eu estiver numa viagem, assim, e não tiver tempo, qualquer coisa que eu diga assim, olha, tem 20 minutos aí para comer. Pronto, já não estou nessa. Nosso almoço leva uma hora e pouco. Eu participei lá em Campinas, de como é que foi aquilo? Um congresso internacional. Congresso de saúde. internacional, todo mundo com fone, não é? Por causa da longevidade dele, né? Qual é o segredo? E daí eu falei, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem costuma mastigar bem, levante a mão. Aí ficou um olhando para a cara do outro e ninguém levantou. Apenas um lá e que veio me abraçar. Acho que um indonésio. Só porque eu fiz essa pergunta. Porque a maioria das pessoas, a maioria não mastiga. Aqui, olha, aqui no meu lado tem uma. Eu, por exemplo, eu levo no mínimo, para almoçar, no mínimo, uns 45 minutos. Calmamente. Geralmente é 1 hora. Tá? Porque eu fico mastigando. Se tem reunião de negócios, né? E outra, pode ser na presença de quem quer que seja, tá? E já tem acontecido isso, dono de TV, diretor famoso do meu lado, juiz, tal, que quer conversar comigo durante eu estou comendo, mastigando. Eu digo, olha, lamento, só vou falar depois que eu acabar de comer. Ele não gosta de conversar na hora que está comendo. Não, senão eu engasgo, mordo a língua, mordo aqui por dentro.
Ele não tem costume, né, Cid? Não. Mas E você vai aprender a isso mastigar. deve ser importante, né? Sabe Para um dia. mastigar bem, deve se hidratar bem, devem ser coisas fundamentais para se manter inteirão, né? A digestão começa com a mastigação, sabia? Hein? É importante, é importante. Então, muita gente depois tem dor do estômago, tem isso, tem aquilo, porque não mastiga, entende? Olha, esses quase 22 anos que a gente está junto, não teve grandes intercorrências de saúde do Cid, porque por conta dessa alimentação maravilhosa, né? Uma coisa ou outra, porque, poxa vida, a máquina que trabalha tanto quanto a dele, né? Uma vez ou outra aparece alguma coisa. Mas é muito saudável. Ele jogou tênis até agora, aos 90, olha que bonitinho. Parou. Pois eu ia perguntar isso, porque a vida inteira eu ouvi a pergunta que o Cid mais deve ter ouvido na vida dele, que é: você apresentava o Jornal Nacional de bermuda e terno da cintura para cima? Olha que eu passei 13 anos vendo o Cid no corredor todo dia, na hora do Jornal Nacional, e nunca vi o Cid de bermuda na minha vida. Mas eu sempre fui vi. Uma vez eu fui, por quê? Eu estava aqui em Petrópolis, como estou. Você viu que interessante como ela fez a pergunta para você, que todo mundo faz? É muito legal. E aí, foi um sábado, um dia de sábado. E carnaval, sábado de carnaval. Agora, né? Então eu joguei tênis menos, porque o tempo já estava assim meio ameaçador, né? Eu falei, então eu vou jogar menos hoje, eu vou mais cedo. Bom, adivinhei, né? Quando cheguei aqui, né, peguei o carro e tal, voltando, descendo para o Rio, na estrada você deve conhecer bem, né? Você é de Juiz de Fora, né? Sou de Juiz de Fora, conheço muito bem essa estrada. Nós vamos com uma certa frequência para lá, sabe? Juiz de Fora, tem bons restaurantes lá, né? Tem. Então, então eu vim pelo contorno. Quando chegou assim no meio do contorno, o guarda lá estava impedido, que rolou uma pedra aí, porque já estava com ventania, a tempestade chegando. Infelizmente, como está acontecendo agora, aí, né? voltei e peguei a União Indústria em direção, né? Também quando chegou ali na altura, antes de Correia, mais ou menos caiu uma árvore com a ventania. Aí eu voltei, aí peguei a estrada de Teresópolis. Caramba! Por Teresópolis. Então, o resultado disso, que embora eu tenha saído cedo, cheguei tarde lá. Quando eu cheguei, quer dizer, não deu nem para passar na minha casa, no meu apartamento na época, né? E botar a roupa. Mas eu tinha o paletó, gravata e tal, então eu fui direto. Mas eu estava com calção de tênis, né? E aí... Hoje o pessoal faz live assim, né? Foi um escândalo. Como as coisas mudam. Falando hoje em dia, até tudo, os juízes e desembargadores estão de bermuda e paletó. Eu vi outro dia, né? Apareceu. E falando em chuva, que tristeza aqui o nosso canto, né? Como está triste aqui Petrópolis. Nossa, está um momento dificílimo. E Petrópolis, que é tão importante na vida de vocês, né? Nossa, amamos demais. É o nosso canto, né, Cid? A cidade é muito bonita, cheia de muitas árvores. Está tudo em lama. Aqui era super organizada, é uma delícia de passar pelo centro histórico e ver aquelas belezas da nossa história, né? E de repente esse mesmo cenário ter virado uma catástrofe e uma infelicidade, porque foi uma tromba d'água de novo, né? Só que, ao invés de ser lá em direção a Teresópolis, foi bem aqui no centro da cidade. A outra vez também foi em 2011. 2011, é. 2011. Eu estava... Onde é que eu estava? Eu estava lá no Barão, né? Estávamos no Barão, é um bairro aqui mais tranquilo. Não, condomínio, mas né, no bairro ali perto de Pedro do Rio, super tranquilos e ajudamos. Também foi uma correria danada como está agora, e empresta carro e leva coisa e tenta ajudar as pessoas, né? Nossa, a gente está triste, porque pega, né, esse clima, você fica
Poxa vida, Nossa, nossos vizinhos, nossos conterrâneos, nossos, né, queridos. É muito triste, né, Cid? Tem que ver para por que você está saindo da câmera. Pronto. é muito triste. As imagens são terríveis, né? Nossa. E eu estava perto, né, do centro. Como é que está a iluminação? Ah, Eu é? tô vendo que você está melhor, hein? A sua está mais clara. Tá bem aí, a gente? Tá. Podia ficar mais Mas- claro, mas não tá ruim, não. Ah, vendo? Mas me Você diz uma devia coisa, botar- vocês não correram risco, não. Vocês estão em casa e por aí. Não, eu tinha levado a minha cunhada, a irmã, casada com o irmão, né, do Cid, que Sério? faleceu recentemente, sério, para fazer uma cirurgia de catarata. Eu tinha ido levar ela para fazer a revisão e tirar aquele tapa-olho, né? E Uhum. a clínica é bem naquela região. Nós pegamos um pouco daquela chuva forte. sendo a luz aí do seu, só quero ver se melhora. Tá. E com isso, eu peguei a chuva e eu vi que estava aumentando, o rio aumentando, mas não. Estou tentando achar uma luzinha aqui que ele está incomodado. Não acende? Não. Conversa aí com ela um pouquinho, que eu vou pegar a iluminação. Dá licença, pessoal Então. que está nos ouvindo. Curte aí o Cid um pouquinho, que eu já volto. Vai, fica mais Tá daqui. bom. Eu gosto quando faço que a iluminação esteja boa, entende? Seja boa. Mas ela improvisou aqui uma coisa que... Ah, não fala mal. Ô, Cid, me diz uma coisa. Você jogou tênis até muito recentemente? tá até quase os 90, né? Quando faltava um pouquinho de 90, eu parei, porque levei um lobby, fui me afastando assim, perdi o equilíbrio e caí sentado. Mas eu, quando jogava tênis, eu não sei que instintivamente, se eu só olhava a bola, eu corria atrás da bola, eu não pensava em cair. E quando caía, instintivamente, eu soltava a raquete. Ah, Eu tinha isso, né? É um dom, né? Porque eu vi muita gente se machucar quando caía, né? E então, quando eu caí sentado, eu falei, bom, e se eu caísse mal com a raquete e tal, com 89,5 que eu tinha? Então, eu resolvi parar. Joguei muito. Joguei não, eu tentei jogar, porque eu nunca fui um grande jogador. Tentei jogar. jogou muitos anos. Nossa. Não, eu era teimoso, né? Jogava de manhã, à tarde e à noite. Também quando você Uma gosta de uma folguinha, coisa, porque você gosta mesmo, né? Eu jogava na BB, que era ali pertinho da Globo. Então, tá pertinho, tá. Esse está melhor. Me conta uma coisa, como é que vocês se conheceram? Olha, eu fui convidado para um torneio de tênis só com pessoas famosas, né? No caso. Então, mas tinha lá, sumiu. Tá nos vendo? Sumiu. Pronto, tá bem? Tá bem. Eu tô vendo vocês. Jogador de futebol que participou da Copa do Mundo, ex-ministro, colunistas sociais, Jogador de futebol. eu já falei. Tá. E general, tinha um general lá muito. Olha aí. Ela tá vendo bem, O a que gente. tá Quando não acontecendo? tiver, ela vai falar. Não, mas... Tô vendo bem, pode falar, tá ótimo. E então eu fui. Ela era repórter da Caras. E a Caras, Trabalhava em Caras Fortaleza. encomendou uma matéria comigo. Sim, tá bom. Sabia que eu estava lá, então encomendou lá uma matéria e ela foi me entrevistar. Ela chegou à noite, no lançamento do torneio e tal. Foi na época do Mr. M. Né? Mr. M. Olhei muito, porque eu estava numa mesa com os colegas lá. Então ela marcou a entrevista para o dia seguinte, de manhã. Daí, quando ela chegou... Você estava jogando Daí tênis. que eu prestei atenção no cabelo dela,
cabelo assim bonito e tal. Mas só que quando eu vi ela andando, ela balançava. Ela balançava. Eu falei, ué, mas me chamou a atenção, né? Aí fui ver o seguinte, que na época ela teve um problema quando criança, então andava usando a lateral do pé. O pezinho parecido com criança que nasce com defeito congênito. Né? Lateral do pé. Mas foi bom, porque me chamou a atenção, né? Eu ganhei o primeiro set, e no segundo set, como eu estava prestando mais atenção dela do que no jogo, eu acabei perdendo. Né? Foi muito Mas se emocionante. apaixonou, né? Pelo menos. Aí ficamos conversando. Já começou a anoitecer, daí eu falei, eu tenho que ir pro jornal, porque também era do jornal lá, do Local, Ceará, né? né? Jornal de lá. Tá bem, enfim, foi assim, né? Eu acho muito emocionante o nosso começo, porque a gente estava escrito um para o outro, porque eu estava voltando da Espanha, eu escrevia sobre carros também, eu era especialista em carros, e eu estava voltando da Espanha de um lançamento de um carro naquela manhã, e à noite de um evento eu estava super cansada. Aí eu pedi para uma amiga minha que também fazia a revista Caras me substituir, e a minha amiga machucou o tornozelo e ligou para mim, melhor você pegar o fotógrafo, não vou poder, que eu machuquei o tornozelo. Foi minha sorte. Engraçadinho. Foi. Aí a gente se conheceu, depois ele mandou flores pela matéria, disse que estava bacana. Você está ouvindo bem a gente? Tá ouvindo? E aí... Tô ouvindo. Tá cortando de vez em quando um pouquinho, mas tá dando para entender. Então, passado alguns meses, ele pediu para eu fazer um trabalho para ele lá no Ceará, que ele ia divulgar os textos bíblicos que ele estava fazendo, os trechos bíblicos que ele estava fazendo na época, tal. Ele queria fazer no Nordeste, queria assessoria de imprensa, então ele começou a arrumar coisas para a gente se ver. Aí chegou uma hora que ele falou assim, olha, eu tenho 72 anos, eu não posso ficar com etapa de criança, namorar, conhecer os pais, né? Eu estou afim de você. E é para já. E é para já. Só que eu morava em Fortaleza, ele no Rio, e a gente começou a ter que viajar, né? Ele ia para lá, ia para cá, isso é muito cansativo, muito difícil. E como ele sabia do meu pezinho, né? Com problema de saúde, de ser tortinho e tal, isso nunca me incomodou, nunca me fez. Não sou uma pessoa de ficar chorando, sabe, Leda? Lamentando. Não sou uma pessoa que é vítima da. Não. Mas aí que vem a parte dramática do negócio. Quando eu estava aqui no Rio e ela lá, conversando e tal, eu falei, você vai jogar tênis comigo. Aí ficou um silêncio, porque ela estava chorando. Eu falei, mal consigo andar, como é que eu vou jogar tênis? É um esporte, exige muito dos pés, a rapidez, tudo. Eu joguei muitos anos tênis com ele. Daí ela conseguiu acertar, né? Ele me propôs. Ela não era plantígrada. Não era. Mas olha só, ele me propôs, né, o seguinte, para a gente se conhecer, vamos fazer o seguinte, você pede licença médica dos seus empregos, vem para o Rio, que tem a BBR, que é um centro fantástico de ortopedia, eu conheço muitos médicos, ele falou, eu tinha plano de saúde, tal, um bom plano de saúde, aí ele falou, você fica comigo, eu cuido de você durante as cirurgias, e se é isso, se for isso que a gente quer, no final a gente se casa. Ele já estava separado há 2 anos, estava sozinho há 2 anos, e falou para mim isso, se você quiser. Aí eu fiquei bem discreta com ele os primeiros anos, porque eu estava de cirurgia dentro da casa do cara, parecia, para mim era uma coisa de louco aquilo. Olha, né? Você se entregar para uma história, né? Deixar tudo. Incrível mesmo. Vamos fazer 22 Eu fiz 6 cirurgias, 3 em cada pé. Eu fazia um numa semana, na semana seguinte fazia o outro, para poder acompanhar a melhora e o desenvolvimento dos dois. E eu consegui um bom desempenho, né, Cícero? Graças a Deus. Não posso usar salto, não tenho pé de princesa, mas é muito confortável. Eu não sinto nada. Balanço muito.
Que barato, hein? Quer dizer que ele te ajudou num momento incrível, né? Vocês começaram na dificuldade, né? Então, é por isso que eu acho lindo, porque ele cuidou de mim nos primeiros anos, a gente se cuidou, se amou, se protegeu, que também era muito estranho para mim. Aquela equipe nova dele, aquele lugar novo, tudo estranho, eu fora do meu ambiente, fora do meu trabalho, foi uma decisão aos 35 anos muito louca, porque eu sempre me cuidei, né? Eu sempre tive assim, independência, porque eu perdi os pais muito cedo, eu perdi meus pais na adolescência. E esse pezinho, como é que é fazer cirurgia se você paga as suas contas? Como é que você para e fica de gesso? Você tem que ter uma estrutura. Então, foi assim mesmo, com o pezinho torto. Me casei, né? Ele não é o meu primeiro marido, ele é meu segundo marido. Me casei, fiquei até os 30. Aí, depois dos 30 aos 35, fiquei sozinha. Meu ex-marido, ele teve um filho com outra mulher, por isso que eu me separei. E aí, quando eu conheci... Mas mesmo casada, mesmo com tudo, eu me sentia muito só. Eu tinha uma solidão incrível aqui por ter perdido meus pais, por saber que eu tinha que me garantir. Você tem que trabalhar, né, desde novinha e contar contigo mesma. Você vai contar contigo mesma. Então, de repente, a vida me fez ficar completamente na mão de um estranho mais velho, né? Estranho? Você era conhecido naquele Brasil. Momento era, né? A pessoa, o ser humano, é diferente do apresentador. Ele é muito íntegro, graças a Deus, ele é muito autêntico, não tem nada disso, mas até então eu não sabia. Como ele tinha medo pela diferença de idade, nós tivemos, assim, altas conversas, profundas conversas sobre a questão da diferença, porque os amigos diziam para mim que era complexo de Édipo, que eu perdi meus pais, eu estava querendo encontrar nele o pai que eu não tive. Todo mundo dava opinião, menos que ele era gostoso, valia a pena, era uma delícia transar, que a gente, até hoje, entendeu? O encontro do masculino e o feminino, né? Entendeu? Sem censura, esse programa. É sem censura. Mas, Me diz uma coisa, e vocês sofreram muito preconceito por essa diferença de idade? O Círio não está nem aí. A gente riu muito de muitas coisas e se importou muito pouco com a opinião alheia. De vez em quando, né? Essa é sua filhinha e tal. É muito engraçado. Não. Só para irritar, né? Olha, não. Nós já viajamos o mundo inteiro, né, Cid? Estávamos em Mônaco. Não tinha ninguém na estação, aguardando um trem, né? Para voltar para o navio. E daí começou a chegar gente e tal. E uma senhora, né? Uma senhora, não. A gente estava sentado no banco. Eu era o meu irmão e a mulher. Minha cunhadinha. E daí ela levantou e uma senhora que estava lá veio correndo e sentou. Daí, tudo bem. Daí ela veio por trás, me abraçou e tal. Daí a mulher falou, su papá? Eu falei, não, mon papá. Eu era o papá dele, não ele era meu papá. A mulher não sei a origem. A gente não sabe a origem dela, mas ela estava tão incomodada com a diferença que ela teve que se expressar, sabe? A gente riu muito. E ela continuou sentada lá no banco? Ou foi embora? Não, cara de pau. Sentou. Ela estava muito incomodada com o nosso carinho, né? Uma vez também no Detran eu fui fazer um licenciamento do carro do Cid, e aí eu mostrei os documentos, o rapaz perguntou se eu era filha, né? Sobrenome Moreira. Eu disse, não, é meu marido. Aí ele passou, fez o documento, na hora de ir embora ele perguntou, mas não é difícil não casar com um homem tão velho daquele para você? Eu falei, as pessoas são cara de pau, né? Eu falei, vou te contar um segredo. Eu tenho absoluta certeza que você não transa gostoso a metade que ele transa. O cara ficou com a cara assim pra mim, sabe? Do chão, né? Tá exagerando um pouco. Eu fiquei muito indignada. Como o outro que não sabe nada da sua vida vai julgar isso, né? Mas as pessoas são assim atualmente, né? Elas gostam de julgar.
Nossa, Se condenar, de plantão, jogadores de plantão. Vocês enfrentaram agora e saíram vitoriosos de processos muito desagradáveis também, né? De um preconceito incrível contra mim. Isso aí já é uma outra história, quer dizer, que é uma coisa que eu sempre trabalhei, continuo trabalhando, porque eu quero ser dono do meu nariz, entendeu? E alegaram que eu estava senil. Que judiação, muito ofensivo, muito imoral. Por quê? Porque, mas acontece o seguinte, isso aí, porque já que falamos, eu vou falar rapidamente, porque eu não gosto de falar nesse assunto. Eu fui desacatado, não fui respeitado, então me afastei daquilo que estava me incomodando. Me afastei. Eu não podia fazer nada, mas me afastar. Os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. Seja lá quem for. Então, aconteceu algo que eu não gostei, então eu me afastei. Então, após 16 anos, houve uma tentativa antes. E agora a tentativa maior, porque talvez por essa crise que nós estamos passando, pandemia, tudo isso, né? Falta de verba para isso e para aquilo. Então resolveram dar um golpe, né? De estar senil, vou tomar conta dele, não é? Foi essa a intenção. Mas tudo que falaram, tudo mentira, não puderam provar nada, já foi arquivado e a própria justiça é que vai cobrar o tempo que perdeu com isso, entendeu? Muito bom. O mais triste, Leda, é falar de dinheiro e de herança de uma pessoa viva, pelo amor de Deus. O que é teu é teu, né, Leda? O que é dele é dele. E um homem que está trabalhando desde garoto, né? O Cid está trabalhando desde 8 anos. Não, desde olha aqui, eu estou com 94 e estou trabalhando. Acertado todo. Agora eu estou me especializando em poemas. Estou estudando poemas. Tá? Me especializando e botando no YouTube. Tem muito lá já no YouTube. Entendeu? Ama trabalhar, né? E continuo gravando comerciais, entende? Muitos comerciais. Claro. Então, e documentários. Entende? Quando eu entrei na vida do Cid, ele já estava com problema de relacionamento com os filhos. Eu não tenho nada com isso. Eles são adultos, ele que resolve. Se eu for forçar a barra, se quisesse ficar junto e eu pudesse dar suporte, não fosse ofensivo a mim, eu daria o maior suporte. Entendeu? É a história dele, não é a minha história. E me enrolaram nessa história de forma nojenta. Inclusive o advogado acusando que eu tive namorados, do que ele está falando, sabe? Eu nem conheço esse homem, ele tão indelicado comigo, né? Uma pessoa, uma mulher... Mas ainda bem que você se livrou disso, né? Eu achei... É uma pessoa... Parece que não gosta de mulher. Sim, a justiça já arquivou e eles estão brigando. Resolveu. Estão lá se rolando no túmulo para poder mudar isso, mas o que é verdade acabou. Eu fui lá, apresentei os documentos do Cid, com todos os bens dele, no nome dele. É natural, nas escrituras, quem já fez algum negócio, que vem o nome da esposa, isso faz parte. Mas isso não é dizer que eu sou proprietária, o Cid é proprietário. Chegaram a falar que nós moramos aqui de aluguel. A gente veio morar aqui, porque é perto do hospital, perto do centro de Petrópolis, fica mais fácil para ele fazer o tratamento dele. A gente morava muito afastado, muito perigoso. Quando o Cid teve esse problema nos rins, nós chegamos à conclusão que é muito complicado se morar 1 hora e pouco de um hospital. Aí que eu aluguei aqui, e por isso estava vendendo todos os bens e ficando de aluguel. Sabe, uma loucura sem fim. Esse assunto já está longo. A gente sabe o que é melhor disso tudo? 2 coisas importantes para a gente concluir. 2 coisas importantes. Uma, que a gente se fortaleceu, a gente se ama e ninguém vai quebrar isso. Ela fez um curso para poder me atender. Né? Porque eu estou fazendo diálise. Tá? E no hospital você sempre corre o risco, né? Vai lá,
contaminação, né? E... Chegaram ao ridículo dizer que ele estava preso aqui, né? Você não quer que você estava em cárcere privado. Então, eu continuo, olha... Todo mundo ficou na pandemia em cárcere privado. Eu continuo fazendo Todos. o que eu fazia, né? Pilates, musculação, não estou jogando tênis, mas estou jogando tranca. Jogamos muita tranca com os amigos, a gente faz esteira, ele faz esteira. Eu tenho que ter algum jogo, senão... Senão você não aguenta, né? Ô Cid, e você tem saudade? Porque durante anos, quantos anos? 27 anos? Quantos anos foi do Jornal Nacional? 27. Desde o primeiro dia do Jornal Nacional. Olha que coisa louca isso. Nossa, foi lançado comigo, né? Eu e o Wilton Gomes. Wilton Gomes, foi a estreia do Jornal Nacional. Pois é. E era o país parava, né, para assistir. É diferente de hoje. Hoje tem vários telejornais, você vê depois. O Jornal Nacional não é? Quando entrava a vinheta do Jornal Nacional, o país parava para ouvir. Foi um jornal de grande sucesso, né? E eu acho que continua sendo, né? Continua sendo, mas nada é como era antigamente o sucesso, né? Outras emissoras vieram, outros meios de comunicação, o YouTube, as redes. Hoje é enorme, né, em relação àquela época, né? Mas continua líder de audiência, né? Não, sim, mas aquela época foi uma época muito emocionante mesmo. Né? Sair no Jornal Nacional era tudo, né? Muito experimental. Era tudo. Não, e eu assumi isso porque dizia o Armando, né, que eu era a cara do Jornal Nacional. E era. Mas o Cid é uma tranquilidade, né? Uma coisa incrível na hora que está em frente à TV, que está gravando. Ele é genial, porque o Cid lendo uma notícia é um show, é uma aula, não é? É um negócio impressionante, é muito bom. É um domínio muito grande, né? Um domínio perfeito da emoção. Eu me lembro, por exemplo, de todo o tempo que o Aldo Moro ficou no cativeiro e preso e sofreu, etc. Como o Cid fez isso de uma maneira brilhante, sabe? Era brilhante ele. E nem sempre você se interessou. Você se interessava mesmo pelas notícias ou aquilo vinha do seu coração, a narração? Não, eu tenho essa parte aí eu gosto de levar emoção naquilo que eu faço, tá? Todo trabalho meu, então por isso que eu estou agora estudando poemas. Então, apaixonado por... Estou estudando o Fernando Pessoa, profundamente. E já gravei várias já dele aí. Mas ele é impressionante porque ele fala com muita alma, né? Tudo dele é impressionante. E teve também a Bíblia, né? Que também foram salmos. Isso é uma emoção. Supero também. Então, eu quando saí da bancada, né? O que eu vou fazer? Daí surgiu... Foi. Não, tá tranquilo. O que eu vou fazer? Daí eu recebi um convite para gravar passagens bíblicas, trechos da Bíblia, assim, mais populares, o Salmo, enfim, uma mensagem qualquer da Bíblia. Isso aí foi, olha, sucesso absoluto. Por quê? Porque foi a época do CD, a áurea do CD, eles foram vendidos a R$3,90, algo assim, em bancas de jornais. O CD normal custava 15, 18, 25. Então vendeu absurdamente milhões. Era uma coisa absurda. Daí nasceu uma ideia em mim. Bom, então eu vou gravar a Bíblia. O produtor falou, tá maluco, isso não é comercial. Realmente, quase 7 anos gravando. Mas hoje existe Bíblia de 1000 maneiras, entende? Na internet disponível, gravação. Né? O mais bonito, o Leda, que ele fez,
um trabalho junto com a Sociedade Bíblica, porque você tem que pedir autorização. Eles é que têm autorização, por causa né? do conteúdo. Por Né? causa do conteúdo. É? E aí eles acharam maravilhosa a ideia e resolveram distribuir para os cegos no país. Então, os institutos de cego foram os primeiros a receber, porque uma Bíblia em braille custa 6, 7 mil reais. E o CD com a voz do Cid, olha que facilidade para ouvir, as pessoas no hospital ouvirem, as pessoas que têm fé, querem ver no seu carro, né? Foi uma coisa fantástica, né, Cid? E um sucesso extraordinário, né? É verdade, um sucesso extraordinário. Acho que só o Novo Testamento foram 11 mais 12 discos, né? Foram 23 discos. Eu calculei que seria assim, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, seriam aí uns 110 CDs. Hoje, um CD tem tudo isso, por causa do MP3, né? E agora tem né? Tem disponível em streaming na internet. Agora... Nossa, tem de todo jeito, né? E você grava, agora você estudando os poemas, você grava na sua própria casa? Sim, está aqui em frente, nós estamos em frente ao computador. Tem até um pequenininho aqui, ó. Cheguei à janela Não, que isso? Falar, pode ser, Leda? Claro, é uma honra. Fernando Pessoa, vamos lá. É uma honra, Cid. Vamos lá, olha, isso improviso. É Fernando Pessoa. Cheguei à janela porque ouvi cantar. É um cego e a guitarra que estão a chorar. Ambos fazem pena. São uma coisa só que anda pelo mundo a fazer ter dó. Eu também sou um cego cantando na estrada. A estrada é maior e não peço nada. Olha, esse homem é demais. Não é, Fátima? É um escândalo. É de emocionar. Assim, tem outros melhores. Eu fico encantada com ele, eu fico encantada com essa dedicação. É um exemplo. Olha, isso começou na realidade... De bem viver, né? Viver bem até o fim, de realizar. É incrível. Quando comecei no rádio, se alguém chegasse assim no visor, que tinha uns, trabalhava num tipo de aquário, e a pessoa olhasse para mim, eu começava a tropeçar e mordia a língua. Era muito tímido, sofria de timidez aguda. Né? É mesmo, Cid? Tipo assim, veríssimo. Você vê, para ele dar entrevistas, são raras as entrevistas, né, em rede social. Pode ver, não tem live. Eu tinha um colega lá, que ele tinha um programa à noite, encerrando a programação da rádio com poemas. Tá? E eu admirava o cara, porque eu queria fazer aquilo, mas não tinha condição. Né? Mas às vezes eu ia lá e ele escolhia um poema para eu ler do J.G. de Araújo Jorge. Olha, J.G. de Araújo Jorge. Então, maravilhoso, né? Então eu lia mal e porcamente, né? Mas lia, né? Novinho, né? Mas aquilo... E olha, esse aí teve uma antevisão de tudo que ia acontecer comigo, esse colega meu. Ele era assim, frustrado no amor e tal, e bebia muito e acabou morrendo numa sarjeta em São Paulo. Contaram. É terrível, né? Terrível. Mas esse cara aqui, um dia, ele pegou assim na minha orelha, olhou seriamente assim, um dia você vai ficar sendo conhecido em todo o país. Ele bebe muito, deve estar doido. Fica imaginando que a rádio lá ia aumentar os quilowatts, entende? A potência, né? Enfim. Então ele teve essa antevisão, né? E isso foi lá em Taubaté? Foi, quando eu comecei no rádio. Eu me sinto privilegiada, primeiro de ter encontrado o amor. Depois quando eu fui. Então culto. Depois quando eu fui
Depois eu fui contratado, meu primeiro contrato em Capital foi em São Paulo, na Bandeirantes. Então eu trabalhava lá de samba e smoking. E quem eram os meus colegas? Dias Gomes, Mário Lago. Olha. Janete Claire. E a Janete Claire. Que maravilha. E os grandes nomes internacionais e nacionais eu apresentei lá. E na Mairink Veiga eu cheguei a apresentar até a Edith Piaf. Uau! Você Rio. ficou muitos anos na Mairink Veiga, né? Não, eu fiquei uns 11, 12 anos. Bastante. É bastante. Fiquei também no teatro, também fiz uma peça como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que tinha Moacir Franco e Marília Pera. E eu era uma peça que... E aí você já tinha perdido a timidez? Hein? E quando é que você perdeu a timidez? Não, aí quando eu estou trabalhando é diferente, né? É como se fosse um personagem, né? Interessante. Aí... Olha... É que nem a bateria tá fraca, você empurra o fraco, o carro pega, daí vai. Tá no fogo, vai. Mas na época do Jornal Nacional, assim, você se lembra de temporadas ou de notícias, desculpa, que te emocionaram mais? De momentos mais importantes, assim? Não, olha... Teve um assim que não é que emocionou, foi diferente, porque na época o jornal era, vamos dizer assim, muito... não era como hoje, o apresentador levanta e anda, enfim, tem mais movimentação. Ali não, era muito mais formal, né? Mas quando morreu o Drummond de Andrade, né, ele... Foi a época que eu saí e fiquei em pé, né, encerrando, e aquele poema dele, que ele fala, e agora, José, né? Então, eu fiz um final diferente de jornal. Então, isso marcou, emocionou todo mundo, e eu até combinei no áudio, eu falei, olha, não fala nada aí para ninguém, mas no final... eu vou falar, e agora? Eu vou sussurrar, e agora, José? Você aumenta o ganho aí, tá? Aí, quando terminou o jornal, tinha uma fila lá para me cumprimentar, né? Os colegas, mano... Fugiu do padrão, né? E agradou. Fugiu. E você se lembra do poema? Não, foi um poema do Drummond de Andrade. Eu sei, agora, José, seu instante de febre, sua pula em jejum. E agora, José, para onde? Não. É o seguinte, eu estou estudando poemas de autores, não é? Peraí. O que você está falando? Deixa aí. De autores... Você está estudando Fernando Pessoa, né, que você falou. Fernando Pessoa, de autores que você não tem problema de... Porque eu gravei um aí do Quintana, tá? E foi no Jô, né? Eu fui no Jô Soares e fiz um poema lá do Quintana. Daí o Jô até falou, pô, mas você faz diferente dos outros, não sei o que e tal. É isso aí, eu procuro levar emoção. Né? Mas como o Quintana não era, não é? Falhando aqui. Que ele não é, ele tem família, tem direitos autorais ainda. Tem direitos não autorais. É domínio público. Não é domínio público, exatamente. O Fernando Pessoa já é domínio público? Então eu estou estudando até Shakespeare, porque é domínio público, entende? Olha! Aqui, temos aqui agora. E o que você pretende fazer, Cid? Você vai fazer... Eu tenho o YouTube, então estão indo toda segunda-feira os poemas no canal dele do YouTube, é o Cid Moreira também. Quarta-feira é Nossa Vida. São as nossas receitas, o aprendizado do Cid com a fisioterapia para a terceira idade, os cuidados com a pessoa nessa idade. Tem a Bíblia também. Né? E na sexta é a Bíblia, são os salmos. Né? Aí na quarta-feira são entrevistas que eu faço com ele sobre o dia a dia.
como é envelhecer bacana, bonito, como ele está fazendo, para dar exemplo para outras pessoas se animarem também, né? Pensar que tem vida após os 60, 70. Eu conheci ele, ele tinha 72, como é que ele ia imaginar, né, Cid? Incrível isso. Ô, Cid, e quais são esses conselhos? Porque, para mim, na minha imagem, o Cid sempre nunca comeu carne, comia rúcula. Quando ninguém comia rúcula, o Cid Moreira comia rúcula. E comia maçã. Olha, eu trouxe a rúcula para o Rio de Janeiro, que eu conheci em São Paulo. Eu trouxe para o restaurante daqui. Daí cheguei no porcão, tem rúcula. Então, uma rúcula, daí a rúcula começou a pegar. Gosta muito de folha, né? De verdura, isso é muito bacana. Come muita fruta. Né? Eu acho que sempre foi assim, né? Bastante, hein? E sempre fez exercício. Sempre fez exercício, sempre comeu direito. Eu estou sempre trabalhando a musculatura, né? Não dá pra ver. Bordão. Cid, e você nunca bebeu, nunca foi de festa, não, né? Não. Vinho, né? Tomamos vinho até agora. Não. Hoje, atualmente, eu não estou bebendo nada. Nada porque estou com problema no rim, né? E sabe que... Mas estou normal, excelente. Nós ficamos chocados. Vamos falar um pouquinho disso, que é bom que as pessoas saibam que existe vida, mesmo para as pessoas que cuidam do rim, né? Nós ficamos muito assustados, tem 1 ano e pouco, quando ele foi fazer um check-up, porque ele foi fazer uma propaganda de plano de saúde, fez um check-up lá e constatou que estava com o rim funcionando mal. Levamos um choque, aí viemos para cá, né? Por isso que até decidimos mudar para perto do hospital, para ele ter que fazer a hemodiálise. Aí ficamos chocados com aquilo. No hospital, com aquela máquina com sangue correndo no filtro. Nossa, a gente ficou assustado, porque é super saudável, de repente leva aquele impacto, né, Cid? São sim, sessões de 3 horas. Você senta e fica a máquina. 3 vezes por semana, e ficamos muito tristes, emocionados com isso, né? E aí, com o passar dos dias, ele fazendo a hemodiálise, a médica apresentou para a gente a diálise, que é um processo muito mais simples, que pode ser feito em casa. E aí que é menos invasivo, porque quando você passa o sangue lá pela máquina, se perde muitos nutrientes. A pessoa fica com tendência a ter... Eu saía de lá, às vezes, rouco. Sem voz, desanimado. Muitas pessoas têm quando você perde força no sangue, ficam com... anemia. Ficam enfraquecidos, porque perde muitos nutrientes. Mas você deve ficar com anemia também, a máquina, né? Filtra... Isso, Então, a máquina filtra o sangue para o bem e para o mal, porque ela limpa o sangue das impurezas, mas também tira os nutrientes. Então, é dolorido para quem faz. E aí a gente descobriu que era possível fazer em casa muito menos agressivo, mais leve, mais fácil. Aí o Cid ficou arrasado no começo. Mas precisou enfermeira. Aí eu fui fazer o curso. Mas aí ela fez o curso. Aí eu fui para o hospital, já ia com ele todo dia, daí aproveitava enquanto ele estava fazendo a hemodiálise, eu ia fazer curso para aprender a utilizar a máquina em casa. E deu super certo, ele está com as taxas super boas, voltou ao normal, ficou mais animado. E foi tudo junto, foram esses processos horríveis, foi a morte do irmão querido. Sabe quando vem tudo junto? Eu falei, vou perder. Ele está com vontade de ir embora. E o Cid sempre foi muito ligado ao Célio, muito. Né? Ele ia vê-lo na TV, não é? Sempre foi muito parceiro dele. E nos últimos anos, para nossa alegria, nós viajamos muito juntos. A gente foi para a Europa juntos, fizemos passeio de navio. Aqui a gente vai tudo quanto é restaurante, ia junto. Então eles ficaram mais unidos e isso me dava muita alegria, que era o único irmão que ele tinha, um parente mais próximo. Então eles jogavam baralho, brigavam, se acertavam. Coisa de irmão, né? E a irmã caçula dele. Era bem... Ficamos muito contentes dessa aproximação boa, né? Porque agora ele se foi, mas ficaram ótimas lembranças. Dois com a ótimas memórias. Ótimas memórias. Ô, Cid, me diz uma coisa, você faz alguma coisa especial para a voz?
Não. Tá vendo isso aqui? Ele está aqui comendo gengibre. Gengibre. Ele corta pedacinhos, rodelinha, Gengibre. corta e fica mascando aqui. Aqui é a Rapidamente eu vou contar uma história. Eu comecei com sal grosso, vamos dizer. Então eu tinha um tubinho que eu botava o sal. Quando eu estava trabalhando em rádio, muita gente vinha pedir a pitada. Cantores, humoristas, Lisete Cardoso, Chico Anísio. Esse pessoal dando uma pitada. Então eu era total, sal grosso. Daí a Lisete Cardoso falou: Cid, um dia eu apresentava os programas dela. Maravilhosa, Elisete. Falou: Cid, eu falei que usava o sal, né? Sabe o que eu uso? Eu uso cravo da Índia. Daí eu comprei um monte de cravo da Índia e fui tentar. Então comecei a usar cravo da Índia. Interessante. Eu deixava ele aqui como eu deixo o gengibre. Só que o cravo da Índia me provocou uma gengivite. Você já teve gengivite? Não. É incrível. Mas é horrível. Né? Foi incrível na gengiva. Incha tudo. Aí eu parei sangra. E conheci esse aqui, né? O gengibre, que eu estou com ele. E é considerado, né? O gengibre junto com o mel e a batata doce são considerados os melhores alimentos do mundo. O japonês enfatiza muito. Olha. A cúrcuma, né? Você gosta de comida japonesa? Gosto muito. Então. O filho dela eles usam também. muito gengibre. Seu filho ama comida japonesa. Meu filho também ama. Teve até um japonês. Por várias razões, né? Inclusive a comida japonesa. A gente conhece ela, tão gentil com a gente, né? Maravilhosa. Ai, que bom. Conhecemos há muitos anos, né? No começo do Cid apresentava o Comunique-se, ela também apresentou. Foi de lá para cá conhecemos ela. E o seu filho é um pedação de homem também. Que bonitão, né? Um casal. Meu filho é muito querido. E é gente boa pra caramba. Deixa eu falar um negócio. Eu vou falar um negócio. Eu me lembro de você grávida, tá? Com aquele barrigão lá naquele restaurante lá de Sepetiba, onde é que era mesmo? Tinha isso, tinha aquilo, né? Um restaurante que tinha lá. Em Sepetiba. Que a gente ia... lembra? Como é que chamava ele, esse restaurante? Era de Frutos do Mar, não era? Era, né? Tia não sei o quê. Na Tia Palmira. Tia Palmira. É isso, Palmira, exatamente. Tia Palmira, olha isso. O Duda na barriga. O Duda na barriga, hein? Você vê. Eu trabalhei também trabalhei até 3 dias antes dele nascer. Então eu sempre trabalhei muito também e trabalhei até as vésperas. O trabalho dignifica. Claro. Me perguntaram quando eu fui destituído, né? Antes, eu dei uma entrevista dizendo assim, para Veja, perguntou: até quando você pretende ficar aí na bancada? Falei: enquanto Deus quiser. Daí um tempo, né? Voltou a Veja, quando houve aquilo, a Veja voltou. O Cid falou que quando Deus quisesse e tal, daí a direção lá entendeu que era, não vou falar o nome, né? E aconteceu, entendeu? Eu sei quem. Até que resolveram fazer uma dança das cadeiras. Faz parte, né, Leda? Vamos falar, né? Faz parte. Mas eu assimilei bem e eu continuo trabalhando. Estou aqui trabalhando. Eu também. Trabalhando. A vida é assim mesmo, a gente tem que trabalhar, faz parte da vida, né? Então foi ótimo para a gente as redes sociais, porque ele tem um trabalho em casa, né? Grava, vem um técnico aqui gravar uma vez por semana com ele. Agora, né? Ela é ótima redatora e rápida. Aprendi com quem? Quem que é exigente, né, Leda? Muito exigente.
Hoje eu acho que eu faria o livro sobre a vida dele, que eu fiz, né, em 2010, escrevi o Boa Noite. Eu faria, acho que muito melhor. Eu fui muito... Faz? Eu fui Refaz? Eu fui muito arrogante. Eu não tinha estrutura para fazer e fui muito arrogante. Olha, eu acho. Outra pessoa de melhor gabarito deveria ter feito. Eu acho o seguinte, que Não, refaz ele. Você está ao lado dele, você tem a emoção que ninguém vai ter. Tentei, minha 60, querida, né? Mas... eu não sabia que essa entrevista era tipo o vento levou. Quase uma hora. Teve uma hora. Uma hora de conversa aqui. Teve uma hora de conversa mesmo. Tá Mas, bom, Cíntia, tá você bom. é fascinante, eu não tenho culpa. Mas eu vou dizer um negócio. Você é muito simpática. Eu acompanhei assim um pouco no tempo lá que você tinha o Sem Censura. Sempre que eu podia, eu estava dando uma olhadinha lá, entendeu? Olha! É muito interessante, muito bom. E, bom, foi um prazer conversar com você. Feliz de ver você aí também, né? Trabalhando, criando. Graças a Deus. Foi um prazer. Durante o tempo que eu fiz o Hoje também, eu ficava vendo, porque eu era editora também, então eu dava plantão, eu fazia o Jornal Nacional também. E eu via o Cid trabalhar. É uma emoção incrível. É uma aula, sabe? É um show. Show de bola você, Cid Moreira. Eu procuro fazer, né? Uma coisa que eu acho muito bonita, muito especial no Cid Leda, é que ele faz um trabalho para uma instituição de forma gratuita, como faz para vários projetos ele entra, né, para dar força, suporte, como agora essa ajuda para o pessoal aqui em Petrópolis. Ele vai fazer uma propaganda, ele vai fazer um jornal, ele vai fazer uma apresentação que depois que ele saiu do JN, a gente estava junto, eu fiquei com um pezinho bom, nós viajamos esse Brasil inteiro, fazendo palestra, fazendo evento. O querido Siloé Almeida, um jornalista que trouxe o Cid para isso e foi maravilhoso. E ele faz com a mesma dedicação, com a mesma qualidade, com o mesmo respeito. Do mesmo jeito que ele trata um presidente, ele trata sabe, um funcionário, uma pessoa que vem com carinho pedir para ele uma foto. Não tem diferença, ele não faz diferença, não faz acepção de pessoas. Isso é lindo, né? E o trabalho também, eu digo que ele é o Garrincha, porque o Garrincha jogava uma pelada ou jogava contra a seleção mundial com o mesmo entusiasmo, né? Com o mesmo entusiasmo. Isso é muito lindo. Obrigado pela propaganda. É verdade. Foi um prazer enorme. Eu queria dizer que foi uma honra, sabe? Fiquei muito honrada com vocês aceitarem meu convite. Muito obrigada, Fátima. E obrigada por você incluir, né? Imagina, você está incluidíssima. É natural essa inclusão. É a inclusão da vida. Ele merece toda essa atenção. E ele não fica lá do meu lado e tal, porque eu gosto que as pessoas saibam e vejam o quanto ele é inteligente, é capaz e ainda pode decidir por ele mesmo, né? Isso é importante para a gente, infelizmente, nesse mundo cheio de preconceito, né? É verdade. O Cid é um show nisso também. Então, como eu faço aí com o meu pessoal aí de Instagram, né? Facebook, o que mais? YouTube. Ó, beijinho para você. Um beijão para vocês. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Tudo de bom. Um abraço. Boa noite. Valeu, super. Tchau. Um beijo.